Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Malena e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês 4 hábitos que tu precisa eliminar para se tornar uma pessoa mais produtiva. Pra quem é novo aqui no canal e ainda não me conhecia, eu sou estudante universitária de geologia e eu adoro ter uma rotina assim bem equilibrada, cuidando da minha saúde, trabalhando e estudando e conseguindo ter bons resultados em todas essas áreas. Então sim, eu me considero uma pessoa produtiva e a partir da minha própria experiência de vida, como também com base em alguns livros e cursos que eu vejo na internet, eu resolvi gravar esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então assistam esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai sair daqui pensando, meu Deus, que vídeo incrível, eu quero mudar minha rotina a partir de agora. Não esqueçam de já deixar o like de vocês e se inscrever no canal. E me sigam também no Malena Studies pra acompanhar minha rotina bem mais de pertinho. Mas chega de enrolação e bora lá pro vídeo. O primeiro hábito que você deve eliminar para ter uma rotina mais produtiva é parar de criar identidades limitadoras. Bom, gente, isso basicamente é você, quando se depara com certos desafios na sua vida, você acaba criando identidades de que você não é para aquilo, para se livrar de um certo esforço e conseguir mudar aquela situação ou de fato enfrentar aquele desafio. E isso é uma barreira muito grande em questão de produtividade, porque isso acaba se refletindo em pequenas coisas do dia a dia. Vou dar 2 exemplos básicos pra vocês. Um exemplo mais pra vocês entenderem essa questão da identidade é, por exemplo, diversos alunos do ensino fundamental ali quando estão na escola, ao se depararem com matérias mais difíceis como matemática, ver aquele desafio de uma forma difícil, ver que o esforço dele tem que ser maior e que é uma matéria que exige, né, um estudo maior assim, e quando ele faz a prova vê que não tem um bom desempenho, isso acaba fazendo com que ele crie a identidade de que não sou bom em matemática. E o fato dele criar essa identidade é algo que, querendo ou não, pode prejudicar o desempenho dele nessas matérias de exatas ao decorrer do ensino médio e até mesmo da faculdade. Outro exemplo é o fato de muitas pessoas, por exemplo, se autodenominarem ser uma pessoa vespertina que definitivamente não consegue acordar cedo de manhã e fazer as coisas que precisam ser feitas nesse período do dia. Isso também é uma crença, uma identidade limitadora que você impôs pra você mesmo. Esses são só 2 exemplos, mas essas identidades limitadoras existem em diversas áreas da nossa vida e elas podem acabar prejudicando muito a nossa produtividade. O exemplo de acordar cedo é muito claro em relação a isso. Tem 2 livros que eu li esse ano que abordam um pouco sobre esses assuntos, que é O Milagre da Manhã. Ele aborda só de uma forma assim mais superficial num capítulo do livro, mas o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, é o livro inteiro falando basicamente sobre isso. Esse livro, ele diz que existem 2 tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento. As crenças, né, as identidades limitadoras estariam aí se encaixando nas pessoas que têm um mindset fixo mais recorrente, que quando elas se deparam, né, com esses desafios, elas pensam, não, isso não é pra mim, eu não consigo melhorar isso, eu não consigo desenvolver isso, e ficam ali presas nesses pensamentos, nesse mindset fixo. Já o mindset de crescimento são aquelas pessoas que quando elas se encontram, se deparam com um desafio, elas percebem que conseguem superar este desafio, mas que isso vai exigir um esforço maior. Entretanto, é um esforço que elas são capazes sim de desenvolver e de conquistar depois o que elas querem. Então, uma pessoa de mindset de crescimento, ela se livra dessas identidades limitadoras, enquanto uma pessoa de mindset fixo cria elas para justamente não ter que se esforçar enfrentando esses desafios. E como eu disse, isso pode ser uma barreira muito grande na sua produtividade do seu dia a dia. Então, por exemplo, eu não consigo acordar cedo. Se você realmente impôs essa ideia de que você não consegue, como é que você vai conseguir mudar essa situação se você já se conformou com essa identidade? Não se conformem com essa mediocridade. Não se conformem com essas identidades limitadoras. Vão atrás de melhorar e de buscar a melhor versão de vocês. Você conseguir acordar cedo para cumprir com as suas obrigações, você conseguir ter horários de estudos para você estudar para as suas provas da faculdade, você conseguir manter uma certa disciplina no seu trabalho, ao invés de ficar pensando, eu não consigo fazer isso não é pra mim, isso não funciona comigo, porque eu sou uma pessoa assim, porque eu sou uma pessoa assado. Então é basicamente isso. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto, indico muito esse livro, vocês vão gostar demais dele. Ele é da escritora, ela é uma psicóloga, ele é um livro bem científico, assim, ela dá muitos exemplos, ela realmente traz coisas com embasamento muito interessante. É a Carol S. Dweck.
essa mulherzinha daqui. Fica a indicação, vou deixar o link dele aqui na descrição. Vou deixar o link de todos os livros que eu vou mostrar aqui na descrição do vídeo. Ah, e uma coisa legal que seria o oposto de você criar essas identidades limitadoras é você criar identidades que vão te ajudar nessa nova rotina produtiva. Que isso é uma coisa que o livro Palavras Mágicas aborda, que eu já tinha lido no livro Hábitos Atômicos, e o livro Palavras Mágicas trouxe isso de uma forma mais linguística, digamos assim. É muito legal como todos esses livros acabam se relacionando de uma forma ou outra. Então, como seria isso? Digamos que você quer ser uma pessoa mais produtiva e para isso você precisa começar a ter mais disciplina com certos hábitos da sua vida. O que você pode fazer é simplesmente estabelecer: agora eu sou uma pessoa disciplinada. Você estabeleceu, você criou essa nova identidade para você. Então, quando você se encontrar numa situação que te dá preguiça de cumprir com o que você tinha determinado, seja treinar na academia, seja cumprir com o teu estudo diário, ou ler 10 páginas por dia de algum livro, você vai pensar: cara, eu sou uma pessoa disciplinada, então eu preciso agir como tal, porque eu criei essa identidade pra mim. E se eu tenho uma identidade, eu preciso cumprir com ela. Então, quando você se encontrar nessas situações, você vai pensar: não, como eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou fazer isso que eu preciso fazer, vou fazer isso que precisa ser feito, porque eu estabeleci isso e eu tenho respeito por mim mesma. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Tipo, se nem você mesmo respeita as coisas que você impõe e estabelece pra você mesma, como você vai querer que as outras pessoas te respeitem, sabe? Então isso é muito importante também, mas isso fica para um tema de um próximo vídeo. Hábito número 2, pare de negligenciar o seu sono. Isso é uma coisa que acaba confundindo muitas pessoas. Às vezes as pessoas, para serem mais produtivas, acabam dormindo menos, porque elas ficam naquela de: não, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, então eu vou ficar acordada até meia-noite pra eu conseguir estudar isso. E elas acabam exagerando nessa questão da produtividade e isso faz com que elas negligenciem o sono delas. Só que a partir do momento que você dorme menos e que você para de dar importância para sua qualidade do sono, isso vai afetar diretamente o teu desempenho nessas tarefas que você executa no seu dia a dia. Então a falta de sono de qualidade influencia na qualidade do que você produz. Então não adianta de nada você produzir muitas coisas se você não traz qualidade porque você tá produzindo. E muitas vezes a falta de sono vai te cansar tanto em uma escala de tempo maior que isso vai acabar até mesmo te impedindo de produzir, porque você mental e fisicamente não vai se encontrar mais em condições para isso. Então parem de negligenciar o sono, parem de dormir 5, só 6 horas por dia. Uma pessoa mais ou menos da minha idade, que tem aí entre 18 e 25 anos, deve dormir de 7 a 9 horas por dia. Isso é muito importante. Esses dias eu tava assistindo uma aula do Eslen, que é um psicólogo bem famoso aqui no Brasil. A comunidade dele é o reservatório de dopamina, e eu justamente assisti uma aula sobre qualidade de sono e todas essas questões. E lá nessa aula, obviamente que como ele é psicólogo, ele usa termos muito mais científicos sobre neuropsicologia e todas essas coisas que eu não tenho propriedade pra falar, mas é muito interessante porque ele explica todas as coisas que acontecem no nosso cérebro enquanto a gente dorme e como que o fato desse ciclo do sono acontecer de forma certa vai influenciar no nosso desempenho, nas nossas emoções, na nossa memória e na nossa qualidade de performance em qualquer coisa no dia seguinte. Então, durante o sono vai acontecer vários processos biológicos e neurais e ele também tem muita influência com o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo natural que acontece na gente, que dura 24 horas, e ele tá bastante relacionado aí com essa qualidade do sono da gente. Ele é influenciado justamente pela luz, por exemplo. Então, o fato de quando a gente acorda e recebe a luz do sol, isso é uma coisa que regula o nosso ciclo circadiano. A gente dormir de noite, acordar de manhã cedo com a luz natural é uma coisa que influencia o nosso ciclo circadiano, que tem impacto, cara, em praticamente tudo aí do funcionamento biológico do nosso corpo. Então, aí que tá a importância de você não negligenciar o seu sono, cuidar de dormir de 7 a 9 horas por dia, né, dependendo aí da sua idade, e também, gente, de vocês não extrapolarem um pouco o horário. Então, assim, Malena, eu durmo às 2 da manhã e eu acordo às 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas da manhã. Eu tô dormindo 8 horas de sono. Mas você acordar tão tarde assim, tipo às 10 horas da manhã, também não é
algo benéfico pra você. Enfim, né, gente, tudo isso que eu tô falando eu vi, né, nesse curso da internet, mas eu vou deixar aqui embaixo o link pra quem quiser ver com mais detalhes sobre tudo isso também. E de forma geral, o sono, então, ele vai levar o nosso nível de contribuição, vai melhorar a nossa memória, vai melhorar a nossa performance nas atividades do dia a dia e, consequentemente, vai melhorar a eficiência, né, da nossa produtividade durante o dia também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Eu comecei com esse hábito até de forma mais intensa, mais disciplinada, justamente depois de ler o livro O Milagre da Manhã, porque eu gostava de acordar cedo para cumprir com o Milagre da Manhã e ele foi essencial para eu conseguir regular esse meu sono. E realmente, gente, depois que eu comecei a ter um cuidado maior com o meu sono, com o meu desenvolvimento pessoal, com o meu autocuidado, eu vi como isso refletia no meu dia a dia. Não só aí na qualidade, enfim, mas os resultados mesmo que eu consegui obter pelos meus estudos e trabalhos através de conseguir focar em mim mesma, no meu desenvolvimento, na qualidade do meu sono, na minha saúde também, sabe? E sono também tem total relação com saúde. Se você dorme poucas horas por dia, ao longo do tempo isso vai gerar impactos inimagináveis na tua saúde, sabe? Eu tava lendo justamente sobre isso no capítulo de sono do livro Essencialismo hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo. De um cara que ele trabalhava, viajava pra caramba e depois de alguns anos ele começou a simplesmente não conseguir fazer nada, a ter problemas, ter baixa pressão, a ter ataques, tipo, picos de ansiedade ao decorrer do dia, assim, e tudo isso era em virtude do fato de que ele não conseguia dormir bem, sabe? Então é muito doido como que o sono é importante, como muitas pessoas no mundo negligenciam ele, então não seja essa pessoa para o bem da sua produtividade e saúde. E só uma dica rapidinho antes da gente ir pro próximo hábito. No livro do Milagre da Manhã, ele deu uma dica muito legal que me ajuda até hoje, naqueles dias que eu não tô com cabeça pra dormir. Sabe quando a gente fica um pouco ansioso assim e fica enrolando na cama, não consegue dormir? Uma coisa que me ajudou muito é meditar antes de dormir. Então eu paro e concentro na minha respiração, eu conto. Eu inspiro, né, e conto 1001, 1002, 1003 e eu solto respirando 1001, 1002, 1003. Cara, pra vocês terem noção, eu fiz isso ontem e funcionou, assim. E outra coisa também pra você conseguir acordar cedo no outro dia pra justamente, né, regular o teu ciclo circadiano e o teu ciclo do sono, é toda vez antes de dormir você pensar, amanhã eu vou acordar no primeiro toque do meu alarme, acordem no primeiro toque, não coloquem soneca, isso é muito importante também. Vou levantar, vou cumprir com o meu milagre da manhã, com a minha rotina da manhã e vou começar a fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu também faço isso porque ele afirma que nosso último pensamento antes de dormir tende a ser o nosso primeiro pensamento quando a gente acorda. Isso também tem a ver com a questão da crença, né? Tipo, se eu acredito, tipo, ah não, eu sou uma pessoa matutina, eu vou acordar, eu vou conseguir fazer isso, é muito mais fácil tu conseguir fazer do que se você ficar pensando, nossa, que saco, eu vou ter que acordar cedo amanhã, será que eu vou conseguir? Nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Então, enganem o cérebro de vocês, pensem que vocês vão conseguir fazer o que vocês querem fazer, isso tem total influência também. Terceiro hábito, pare de dizer sim para tudo. Eu resolvi escolher esse hábito por causa desse livro, né, que eu ainda não terminei de ler, eu tô lendo ele ainda, falta algumas páginas, eu tô mais ou menos na metade do livro. O nome do livro é Essencialismo. Então tem tudo a ver com esse hábito que você deve eliminar. O que acontece muitas vezes é que justamente por essa questão da produtividade, de sentir que preciso ser produtivo, eu preciso fazer várias coisas no meu dia, isso na verdade vai prejudicar a sua produtividade. É aquela questão que eu falei, do que adianta você produzir muito, fazer várias coisas no seu dia, se você não consegue fazer isso com qualidade. É como a gente consegue ver aqui. A gente tem esse círculo que representa a nossa energia, e quando a gente tem diferentes focos, diferentes coisas que a gente faz, a nossa energia ela não consegue ir muito longe para aquele foco específico. Agora, quando a gente foca no que de fato é essencial, a nossa energia se concentra para aquela coisa que de fato é essencial, que a gente prioriza, e a gente tem um resultado muito maior sobre essa coisa. Então, assim, produtividade não é só sobre fazer várias coisas, é sobre fazer uma coisa e ter um resultado bom sobre ela. E para isso, você tem que parar de dizer sim para tudo. Você tem que parar de se atolar de compromissos, de projetos, de coisas pra fazer, de amigos pra encontrar e
focar no que de fato é essencial pra você. Você precisa ser seletivo nas suas escolhas. E fazer escolha não é uma coisa fácil. Por isso que muitas pessoas se encontram nessa situação de fazer muitas coisas e ter um baixo desempenho em cada uma delas, porque escolher significa perder outra coisa. Pra tu escolher uma coisa, você muitas vezes precisa abrir mão de muitas outras. E essa sensação de perda não é uma sensação boa, dá uma certa angústia assim na gente, dá um certo medo na gente. Mas são escolhas muitas vezes arriscadas que precisam ser feitas. Porque além de você não ter um bom resultado em todas essas outras coisas, isso é uma coisa que vai acabar te esgotando também, física e mentalmente. Porque é frustrante você fazer tantas coisas e não conseguir ter um resultado tão bom nelas. Agora, quando você foca só em uma e tem um resultado bom, isso te dá uma sensação de dever cumprido, te motiva a ser mais produtivo em relação a essa coisa especificamente e ir atrás de mais resultados como esse, resultados que de fato vão fazer a diferença pra você. E pra facilitar um pouco esse processo de fazer essas escolhas, ao invés de tu perguntar pra você, tá, o que eu preciso escolher, ao invés de tu perguntar pra você, tá, do que eu escolho abrir mão, do que eu escolho perder, pensa, o que eu escolho, o que eu quero investir tudo, o que é que eu vejo que me dá mais motivação, que eu mais gosto e que eu de fato vou ter um resultado pra poder investir tudo o que eu quero naquilo. E você tem que ser inteligente também, porque alguns esforços, eles dão resultados que são exponencialmente maiores do que outros pequenos esforços. Então pensem bem, reflitam bastante sobre isso e façam as escolhas certas. E parem de dizer sim pra tudo, dizer não é bom, as pessoas vão te respeitar mais por isso também. Esse livro, Essencialismo, é do Greg McKeown. Eu tô gostando bastante dele, como eu falei, ainda não terminei de ler, mas nessas algumas páginas de leitura eu já consegui tirar ideias muito boas desse livro. Esse último hábito que você deve deixar de fazer, ele vai incluir outros pequenos hábitozinhos que são um pouco mais óbvios, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente pensa, né, com menos importância no óbvio, mas às vezes é justamente o óbvio que dá aquele clique que faz toda a diferença no final das contas. O quarto hábito é pare de procrastinar. Parar de procrastinar é algo complexo, porque você deixa de ser uma pessoa procrastinadora quando você tem uma rotina bem estabelecida com hábitos que justamente vão evitar com que você seja um procrastinador. E o melhor livro que eu tenho para indicar para vocês sobre hábitos é esse daqui, Hábitos Atômicos. Esse livro é muito bom. Eu li ele, mas eu quero ler de novo e começar a botar em prática todas essas dicas daqui, que eu acabei anotando e deixando pra depois, mas sério, sinceramente, esses livros todos que eu tô mostrando aqui, todos eles valem a pena a releitura. Criar essa rotina, criar esses hábitos é um processo lento que vai fazer com que você deixe de procrastinar. E lembrando que a procrastinação acontece. Até hoje eu procrastino, mas é uma procrastinação consciente das consequências e que eu acredito que vai ter um impacto melhor depois por alguma razão. Eu tenho uma justificativa por fazer aquela escolha procrastinadora, por exemplo. O que a gente não pode é ser aquelas pessoas que procrastinam o dia inteiro, que sempre deixam tudo pra depois e acabam tendo que resolver um milhão de problemas em cima da hora, estudando diversos assuntos um dia antes da prova, e essa situação em si acaba gerando um nível de estresse e ansiedade na gente que não é nem um pouco saudável, além de impedir com que a gente seja produtivo e tenha bons resultados na nossa rotina também, porque os resultados, eles acontecem com os pequenos esforços da rotina do dia a dia, e é o conjunto desses esforços, desses hábitos que tornam a gente uma pessoa produtiva ao longo do dia, que criam de fato essa identidade de produtividade na gente. Então a minha primeira dica para você deixar esse hábito da procrastinação é você de fato criar um cronograma da sua rotina, seja um cronograma de estudo, se você for um estudante, ou um cronograma de trabalho. Se bem que eu acredito que atualmente quase todos os trabalhos exigem um estudo caso você queira ter um bom desempenho no seu trabalho. Então, cria aquela rotina, cria aquele cronograma. Vou estudar 2 horas por dia, vou focar no meu projeto pessoal 1 hora por dia depois do almoço. Tenta estabelecer essa rotina e tenta seguir ela. Lembrando de sempre que você for incrementando esses novos hábitos, começar aos poucos. Se você não é uma pessoa acostumada a estudar, se você não estuda nada e quer começar a estudar todos os dias, tu não vai botar pra estudar 2 horas por dia todos os dias se não é uma coisa que você está acostumado. Começa aos poucos, eu vou estudar 40 minutos por dia. 40 minutos é mal de boa, qualquer pessoa consegue estudar 40 minutos por dia e tu tem que começar da forma fácil. Começa pelo fácil.
Porque para você criar um hábito, você precisa ter disciplina. Para você ter disciplina, você precisa conseguir cumprir com aquela prática todos os dias. E se é fácil cumprir com aquela prática todos os dias, você vai ter disciplina e vai criar o hábito. O mais importante agora é você consolidar esse hábito. Depois que ele está consolidado, que você vai aumentando as horas de estudos, aumentando a hora de trabalho e adaptando aquele cronograma, aquela rotina de acordo com a tua própria evolução. E além de você criar esse cronograma, né, essa rotina de mais ou menos ter bem estabelecido o que você vai seguir e no que você vai focar em cada dia da semana, tem uma agenda também para você detalhar o que você quer fazer em cada dia, estabelecer pequenas metas diárias. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito também. Você pode ter uma agenda, pode ter um planner, ou pode até mesmo usar o teu Google Agenda ali, que é pelo computador mesmo, que vai te ajudar demais. Então, gente, esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram desse tipo de dica. Eu quero muito saber o feedback de vocês. Se vocês chegaram até essa parte do vídeo, comentem cheguei aqui embaixo também. E realmente espero ter ajudado, gente. Vou deixar o link de todos os livros aqui na descrição. Também queria destacar, né, a comunidade do Wesley no Reservatório de Dopamina, que tem me ajudado demais a ter esses insights ultimamente, né? E eu falei pra vocês algumas coisas do sono que eu peguei numa dessas aulas da comunidade, então tô dando os créditos aqui pros cursos e pros livros. E é isso, não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso, um beijo pra todos vocês e até a próxima!